Ele é líder de comunicações e relações públicas do YouTube para a América Latina e Canadá. Formado no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2008, é especialista em gestão integrada da comunicação digital em empresas pela ECA USP. Atuou em redações de tecnologia e agências de comunicação como IDGenal, Info, FSB Comunicação, A2 Comunicação, Agência Ideal e Editora Abril. Também foi professor de especialização em mídias sociais e jornalismo no Mackenzie. É ainda jornalismo da Trovoa, assessoria em relações públicas e comunicação. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista Cauã Taborda. Cauã, finalmente a gente vai conseguir conversar. Prazer estar aqui, vai chover de novo. E eu vou deixar bem claro que você chegou antes do horário, uma coisa rara na época da faculdade. E até ouvi, seguiu as instruções, não veio de branco, não veio de verde, não vai ficar uma cabeça flutuando no GC. Quanto tempo, obrigado, viu, por você ter vindo e atendido, ter tirado aí pequena parte do seu horário para nos atender. Você não é de São Paulo, né? A gente estava falando sobre isso, você é de Itu. Como é que você chegou ao Mackenzie? Olha, foi seguindo os passos da minha mãe, não ao gosto dela, porque eu acho que ela desde cedo, minha mãe é jornalista, passou por boas redações aqui de São Paulo, também é do interior, mas mudou para São Paulo muito jovem. Ela fez FAAP no curso que foi abolido pela ditadura. Ela fez jornalismo na FAAP? Fez jornalismo na FAAP. Na década de 70, 80. Foi a turma que foi impedida de continuar pela ditadura. Ah, é verdade. Colega de Serginho Groisman e esse pessoal. E ela teve que terminar na Casper Libero. Então, esse começo de jornalismo super conturbado, né? Então, família muito próxima de toda a história de luta contra a ditadura. O jornalismo já vem daí, então? O jornalismo já vem daí. E ela fez questão de, mãe muito jovem, eu nasci, ela tinha 21 anos só, ela ia para as redações e me levava no berço. E me deixava ali, então eu cresci meio que em redação. E acho que o plano dela sempre foi, vou mostrar que isso aqui é difícil para ver se eles seguem outra área. Eu e minha irmã seguimos a mesma. Então, e eu segui o primeiro conselho dela, que foi abrir uma vaga num jornal para varrer o chão, vá. Pega. Então, acho que quando eu entrei aqui no Mackenzie, eu tentei aproveitar ao máximo o que o Mackenzie tinha logo de cara, porque eu não tinha, na época, minha mãe não estava tão bem como está hoje, felizmente, ela não tinha muita grana para me manter aqui. Então ela falou, cara, você passou com bolsa, na época a gente tinha um benefício de ter uma bolsa de atleta, que eu fazia parte do Atlético e ganhava um desconto, que era super legal. Não sei se esse programa ainda existe, mas era bem legal da universidade como um todo. Eu falei, tem que me virar, tem que me manter aqui. Eu lembro de pegar um papelzinho da CAN, lá do lado do prédio 9, com proposta de estágio para diagramação no Diário de São Paulo. Sorte, eu já trabalhava com web design desde moleque, de adolescente, porque ali eu no sempre centro, fui nerd. né? Ali no centro. E aí fui, e é isso, a primeira vaga num jornal que abriu eu entrei. Eu fui andando em paralelo com o que a faculdade tinha para oferecer, começando bem cedo, logo no primeiro semestre. Logo que esse período que você se formou, já caiu a obrigatoriedade para o exercício legal da profissão, obrigatoriedade do diploma. Isso te incomodou? Não, na verdade, porque eu estava numa realidade de mercado já, e até lembro de a gente discutir isso nas aulas, né? Você, o André, tinha essas indagações até de como eu estava vendo a redação porque vinha reagir. Um processo, né? Vinha um processo. Tava um processo. E a realidade das redações, aquilo que eu conversava com os editores, né? Que era quem eu atendia diariamente, eles jamais contratariam alguém sem diploma, mesmo caindo a obrigatoriedade. Porque a discussão na época era que já era difícil pegar um profissional que fosse atender a exigência da redação, que era, né, um mundo não muito propenso a escorregas, né? Tipo, você tem que estar mais formado para conseguir aguentar. Não é todo jornal que tem um processo de ensino como a Folha, que tem o Focas, ou o Estadão, ou o curso Abril, que tenta, né, nivelar um pouco o aparelhamento técnico de quem vai começar na redação. O Diário de São Paulo não tinha isso, né? Ou Agora, ou o Metro, você tinha que chegar mais pronto. Então, a opinião dos editores no geral era que não ia contratar um estagiário que não fosse da área. E isso era bem firme. Acho que era até uma coisa da classe se defender, assim. Que sacanagem é essa, né? E depois o diploma acabou voltando lá na frente, né?
Mas Essa discussão tem até hoje, de que não se contrata profissional sem ter passado, né, pela faculdade. é que eu acho que até uma coisa que quando a gente é jovem a gente não valoriza é o ferramental que uma faculdade tem a seu dispor, né? Acho que é até lembrar um caso, não sei, acho que você vai gostar desse, que você me dava junto com o André aula de TREP. Técnica de reportagem, entrevista, pesquisa. E aí eu lembro de olhar para você, mas o que você vai fazer com esse monte de matéria que a gente está fazendo? Aí você vira e fala, pô, nada. O jornal, que é o Diretriz, é só no 5º semestre. Vocês estão aqui no 2º ou 3º. Isso não vai para lugar nenhum. E se a gente fizer um jornal? Lembro que eu fui na gráfica, avisti em espaço, voltei para você e falei, puta, dá pra gente fazer. E fizemos Acontece. Exato. Que depois vocês continuaram fazendo. Até hoje. Né? Até hoje tem o jornal. Sensacional. Muitas coisas nasceram no período. Eu acho que essas primeiras turmas, né, foram pioneiras, assim, né? Muitas coisas surgiram ali, revista, jornal. Foi também com a iniciativa dos alunos, né? Não, eu achava isso ótimo e demorou para isso, porque eu sempre valorizei estudo, né? Eu venho de uma família que meus avós, que são os pais da minha mãe, que são quem me criaram, são professores. Então, o ensino na minha família sempre foi muito valorizado, né? Por mais que eu fosse você vai lembrar, um baita de um bagunceiro, de um arruaceiro, eu era super dedicado também. Imagina. Verdade seja dita, assim, eu era bem complicado, porque eu era bagunceiro, mas também estudava. Porque a gente queria que você se formasse, assim. Exato, você estava demorando para se formar. Pelo amor de Deus, né? Mas então eu sempre valorizei a academia, né, como um todo. Então eu tive até um episódio, não sei, acho que você vai lembrar dessa, que foi engraçado, né? Hoje avaliando é engraçado. Que eu vim reclamar formalmente da minha turma. Para dar uma advertência formal. Eu acho que era coordenador. Você era coordenador. Porque chegou uma fase que era ali, já pelo 6º semestre, 7º, alguma coisa assim, que o povo não deixava o professor dar aula. E tinha constantemente professores reclamando da turma e, cara, eu trabalhando, cansado, com essa jornada dupla. À tarde. Cara, me esforçando para não fisicamente dormir. E a bando de moleque ali, não deixando um professor dar aula. Cara, eu ficava revoltado. Então eu tive esse episódio bizarro de ir na frente, peitar minha turma e falar, ou vocês param com essa palhaçada, ou já conversei com o Vanderlei, vocês vão tomar uma medida administrativa. Não era uma turma fácil, né? Não era uma turma fácil. Diga-se de passagem, não era uma turma fácil. Gênios muito fortes, assim. Um carinho por todo mundo, sem falsa modéstia, assim, mas... Nessa época foi difícil, porque tinha um descompasso, né, entre quem estava levando a sério e quem não estava. Tinha um pouco essa... por isso que é bom reencontrar esse povo, né, para saber o que cada um está fazendo, como é que fizeram depois da faculdade. O Cauã, você sempre foi ligado em tecnologia, eu me lembro claramente disso. Como é que foi a tua trajetória até chegar a fazer o que você faz hoje? Porque certamente naquela época você não imaginava que você estaria fazendo o que você faz hoje. Não, com certeza. Eu até antes de escolher jornalismo, quando eu decidi jornalismo, foi uma surpresa para os meus amigos e família no interior. Porque todo mundo tinha convicção que eu ia fazer ciência da computação ou alguma coisa relacionada à informática. A tecnologia, informática, né? A palavra informática. Eu dei aula de informática com 15, 16 anos naquelas escolas que tinha, lembra? De ensinar o povo a mexer no computador. A que ponto, né? Era necessário isso. Pega um mouse e a pessoa pegava o mouse e põe na tela, assim, né? Isso foi necessário para a sociedade, né? Então, quando eu decidi jornalismo, foi um choque, porque eu sempre tive contato com tecnologia por interesse, né? E sempre fui atrás de ser meio autodidata, de tentar aprender um básico de programação ou linguagem de design de web, porque eu estava ali vivendo a primeira bolha da web, que a redação viveu super contratando, depois demitindo todo mundo. Como foi isso no interior para mim? Eu era um web designer com 16 anos, fazendo site a rodo para um monte de gente. Não tinha os serviços como tem hoje, que você contrata, ele te dá um esqueleto pronto. Sim. E você só lhe altera tudo e fica com qualidade template, só você seguir. Excelente, é só seguir. Isso não existia, você dependia de uma pessoa para fazer isso para você. Então, quando eu entrei no jornalismo, comecei lá no Diário de São Paulo, que foi a primeira redação que eu trabalhei, né? Antes eu passei 2 meses numa clipadora fazendo clipping, acordando 4 da manhã. Então eu brinco que do jornalismo eu passei por tudo, né? Literalmente, de todas as áreas que tocam o jornalismo.
Quando eu entrei no Diário de São Paulo na redação, eu estava diagramando, não estava escrevendo. Tinha uma facilidade por eu estudar jornalismo, de conversar com os editores e entender o tamanho que eles estavam lá pedindo para uma matéria. Os centímetros a mais de um design, às vezes, era 2 parágrafos a mais de texto para o cara, que era uma matéria que ele ficou apurando meses. Então, a negociação era mais fácil. Então, eu comecei a ser parado ali para conversar sobre a estrutura de uma página de uma forma um pouco mais diferente. E nisso uma editora na época, que era a editora de economia do Diário de São Paulo, que era a Vanessa Pessoa, falou: você entende pra cacete de tecnologia. Eu não tenho repórter mais para escrever a minha coluna de domingo, que é sobre internet. Você não quer escrever para mim? Eu comecei a escrever assim. Então eu, com 19 anos, 20 anos na época, tinha uma página e uma coluna no Diário de São Paulo que eu tinha que fechar toda quinta-feira, além da diagramação. Então, isso que começou o meu mundo da escrita, e começou o mundo da escrita com tecnologia. Você nunca saiu dessa área, né? Nunca saí. Porque do Diário de São Paulo, com essa coluna que eu fazia, eu recebi um e-mail da redação do IDGenal na época, que era o IDG Brasil na época. Silvia Bassi não tinha comprado ainda a representação da empresa internacional para ser a dona, então ainda era o IDG Brasil, com uma oportunidade de estágio. Eu achei estranho, porque a oportunidade de estágio geralmente você fazia via CIE, ou você ia nos processos. Foi porque alguém viu o meu trabalho na coluna do diário, mandou um e-mail, caiu no e-mail da Vanessa, porque eu não era repórter, eu não podia escrever. E ela me encaminhou, falou: olha, tem essa vaga de estágio, estão perguntando se você não está interessado. Então eu falei: pô, mas Vanessa, aqui eu sou diagramadora, eu ganho mais do que um estagiário ganha. Que para mim era importante na época. Ela: esquece essa merda, você precisa começar a escrever e você precisa enveredar pelo jornalismo. Eu acho que o primeiro conselho profissional que eu ouvi, que foi muito importante para moldar essa minha carreira, foi esse da Vanessa. E eu decidi largar o cargo que eu tinha de diagramador no diário, que apesar de ser um estágio me pagava muito mais, para de fato estagiar em redação no IDG Brasil, que era um conglomerado especializado em tecnologia. Era, na época, o veículo mais importante de tecnologia no Brasil, o IDG Brasil. Era mais conceituado que a própria Info da Abril, que eu fui trabalhar depois. A Info foi crescendo em paralelo à revista e depois passou o IDG, depois de muitos anos. Assim. Mas na época, se você gostava do mercado de tecnologia e queria ser um jornalista de tecnologia setorizado, era no IDG que você tinha que estar. Então mudei para lá e desde então nunca larguei tecnologia. Fui me especializando nessa área. Você acha que, de certa maneira, talvez não na área de tecnologia, mas na área de teoria, por exemplo, a faculdade te deu conteúdo suficiente para você utilizar na profissão? Eu sempre me perguntam como foi para mim estudar aqui no Mackenzie, né? E perguntaram isso para mim várias vezes ao longo da minha carreira, até fazendo as pós, especializações e tudo mais. O que eu dizia para todo mundo é que o Mackenzie me oferecia o balanço ideal entre teoria e prática. Né? E até uma discussão disso depois no mercado, até com a Carol Pascoal, que é uma grande amiga minha madrinha de casamento e é hoje uma CMO de uma grande empresa de entretenimento, fez Mackenzie também, só que ela era 2 turmas mais jovem que eu. Eu falo que a USP preza por uma teoria, uma fundamentação teórica elevadíssima. Né? O padrão da USP acadêmico é extremamente elevado e indiscutível. Ferramental super desejável. Eles não têm uma capacidade de oferecer um ferramental. Casper Libero, extremamente fundamentado em prática. Super raso em teoria. E assim, eu não tenho medo nenhum de expor essas coisas, porque eu falo com os profissionais dessas 3 universidades o tempo todo. Já fui dar palestra nas 3 o tempo todo. Eu estudei em uma delas, nas 2, né, no Mackenzie e na USP. E tenho frequência de contato com a Casper também. Existem bons professores nas 3 universidades, indiscutível. Né? Acho que a docência brasileira é de muito alto nível. Mas o currículo, aqui, ele tem uma equação mais cuidadosa.
E assim, pelo menos eu senti isso e isso me deu bastante respaldo em uma outra hora na minha carreira, que foi na hora de eu decidir sair de redação. Que o aparato de estudo e teórico que eu tinha era muito mais amplo do que um concorrente que estava disputando a mesma vaga comigo, que fez uma faculdade muito mais orientada ao ferramental. Ou, na hora de parar, sair da teoria e ter que editar um vídeo sozinho, alguém que veio da teoria não saber mexer no software ou no computador que estava disponível ali. E quem passou pelo Mackenzie teve isso mais amplo. Ou teve essa oportunidade, né, pelo menos. Então, eu tenho conversado com muita gente, muitos ex-colegas seus da sua turma e de outras turmas também. Tem gente em redação, de fato, mas tem muita gente fora da redação. Qual é por que o jornalista atua nisso? Ele tem essa capacidade para atuar em RP, atuar em marketing digital, atuar em publicidade? O que pode diferenciá-lo no mercado? não, é ótimo porque, né, agora que eu estou com mais de 20 anos de carreira já, eu consigo fazer essa análise até com essa base nessa minha própria jornada, né, como tem sido. A formação de jornalismo é mais ampla. Então, o jornalista é um profissional muito mais generalista por essência. Então, quando a gente está passando por esse desenvolvimento profissional, a gente já tem uma tendência pelo interesse mais 360 de áreas. Então, vamos dar um exemplo, um setorista de política. Ele tem que ter praticamente uma formação na raça de geopolítica e fazer entender como funciona a fábrica de salsicha como alguém que fez relações internacionais e dedicou 4 anos da vida estudando aquilo. Lógico que o jornalista de política não vai ter a especificidade de como é um tratado internacional, por exemplo, ou um documento, mas ele vai saber chegar no gabinete certo, falar com a pessoa certa, qual a diferença de um assessor, de um parlamentar, sabe conversar, sabe para quem se aproximar. E eu acho que acaba dando para o jornalista, seja de qual especialização for, uma capacidade de gerenciamento muito grande. Porque quando você entra numa empresa, seja qual setor seja, ou qual tamanho, familiar ou não, você precisa de bons gestores. E para você ser um bom gestor, você tem que ser um bom comunicador. É fundamental. É base. Então, o jornalista, quando ele passou por redação, sabe entrevistar, sabe conversar, um bom ouvinte, ele já tem naturalmente uma vantagem. Ele já tem um head start. Eu acho que isso é uma diferença que sempre existiu para o jornalista, mas o jornalista nunca se viu não fazendo jornalismo. Então, até lembro, na minha época era comum ter um preconceito com quem fazia rádio e TV ou quem fazia assessoria de imprensa e RP versus quem fazia jornalismo. E era um pouco dessa pompa que o jornalismo de redação traz, né? Então, o jornalista nunca se viu não fazendo jornalismo. Tinha um tom meio ególatra um pouco na profissão e desse glamour, né? O fato de ser o mediador, né, o gatekeeper da notícia, né? Eu acho que isso acabou. Exato, você estava num controle ali, né, desse fluxo da informação, né, no fazer da informação. Mas quando o jornalista acaba por crise, encolhimento das redações, mudança da dinâmica de mercado, migrando, tendo que se descobrir fazendo alguma outra coisa, acaba vendo que ele, como gestor, por exemplo, tem uma função em empresa multinacional que é go-to-market, que é o profissional que vai fazer todas as áreas envolvidas em um lançamento se mexerem. É o cara que vai pegar ali e vai executar tudo que cada time precisa fazer, vai alinhar todo mundo, você do marketing faz isso, você do produto vai fazer aquilo. Cara, essa é uma função que um jornalista faz com bastante facilidade. Só que o curso de jornalismo não tem essa ideia, porque ele está preparando o profissional para ser um jornalista, né? E isso é natural, a pessoa vai fazer essa conexão na frente quando
a oportunidade de se apresentar, assim. Mas isso é importante também, porque a gente também tem que pensar nessas novas possibilidades, né, do mercado. Falando nisso, evidentemente, na sua época, a gente não discutia as Big Techs como tem se discutido hoje. Como é que está aí para vocês? Vocês têm apanhado muito? Como é que está essa questão do mercado junto ao público? E como é que você vê o papel das Big Techs na responsabilidade da comunicação? Cara, é fundamental e eu costumo brincar com os meus amigos. Eu precisava de uma pausa de viver momentos históricos, assim, viver um momento normal, não estar na linha de frente de mudanças, assim, porque é extremamente cansativo. E é constante. Constante. E assim, não é por conta de uma pressão externa ou não, é como você está fazendo e trabalhando numa empresa ou em empresas que estão esticando um pouco a linha do que é vanguarda e o que é novidade. Um exemplo básico, né? Um produto que, para falar de uma empresa que não a qual eu trabalho, que a Meta lance hoje. O Instagram vai mudar uma função ali. Não vai existir mais vídeo vertical. Isso vai afetar bilhões de pessoas em um dia. Se eles decidirem encerrar essa feature, quase 2 bilhões de pessoas no mundo que usam os produtos deles não vão mais ter isso. Como esse mercado vai mudar? Então isso é um impacto muito grande. Uma decisão dessa, numa empresa como essas, passa por esse peso de estar mexendo ali com 1/4 da população do planeta, mais ou menos, né? Então é de muita responsabilidade. E para as Big Techs que eu passei 1 ano e 2 meses no Facebook, na época não era Meta ainda. Quando eu era head da Ideal, era para atender Facebook, né? É muito similar o funcionamento das grandes Big Techs, a filosofia é quase a mesma. A comunicação tem um papel fundamental, é ligado direto no C-Level. Então, comunicação está envolvida nessas decisões nessas empresas. Então, você pensa, né, para alguém como eu, que começou ali no jornalismo, tendo que sentar com um C-Level para fazer uma definição que vai impactar no final bilhões de pessoas, só do ponto de vista de comunicação, em algumas horas. Então, traz uma necessidade de atualização e de coerência no que você vai tomar de decisão enorme. Assim. Então, o nível de responsabilidade é muito alto. Então, o que pega é muito mais isso, porque a pressão externa normalmente é a sociedade ou setores da sociedade reagindo a para onde essas empresas estão indo e, por consequência, nos levando também, né? Eu lembro até hoje, eu até usei eles, acho que alguma coisa aqui do Mackenzie, inclusive, não sei se foi no meu TCC ou alguma coisa assim. Tinha um canal muito famoso no YouTube, que eram 2 animadores americanos excelentes. Eles são meio que uma versão dos Muppets de adulto, assim. Então eram uns bonecos de Muppets animados com um roteiro super inteligente para adultos, não era para criança, nem adolescente. Mas aí um dos vídeos era síndrome do vídeo vertical e criticando quem segurava o celular, segundo eles, na posição errada. Que nossos olhos não são em cima dos outros, são lado a lado, a TV é assim, o cinema é assim. Nunca vai pegar gravar vídeo em pé. Corta para 8 anos depois, não é muito. O vídeo vertical não vai sumir. A forma mudou o comportamento. Cauã, na tua época também não tinha, a rede social não era tão forte ainda, né? E também não tinha a figura do influenciador. Qual a importância dele hoje para a comunicação? É fundamental, tanto que a gente estava discutindo um pouco, né, antes de começar a gravar, sobre como os profissionais estão mudando e como o mercado está se adaptando. Hoje, minhas equipes tratam pautar um influenciador com o mesmo zelo que é pautar um veículo. Ele é um veículo? É um veículo. Então, se você considerar hoje que existem jornalistas independentes fazendo jornalismo sério por conta, sem estar dentro de uma grande empresa de jornalismo, eles são influenciadores.
Eles têm um canal no YouTube, um perfil no Instagram, um perfil no X, no Blue Sky, uma newsletter, que seja. E são indivíduos, não são mais empresas. E são comunicadores. Né? Eu tenho, para te dar um exemplo claro, a gente tem um evento nosso, global, que a gente leva jornalistas do mundo todo para ouvirem algumas novidades nossas antes de todo mundo. Metade desse público são influenciadores. Tem influenciadores jornalistas? Sim, mas não exclusivamente. Né? Então, se você pensar podcast, por exemplo, para quem estudou jornalismo, podcast é um programa de rádio. Basicamente. Basicamente, né? Talvez um pouco mais editado, o vídeo aparece também, mas se você colocar uma câmera no estúdio, pronto, você está fazendo um podcast. Né? Então não é uma coisa nova como formato, mas tem podcasters que não são jornalistas. Tem grandes entrevistadores que não são jornalistas. E há sim diferenças quando eu coloco um porta-voz meu ou alguém para dar uma entrevista para um podcaster que não é jornalista. Para o assessor de imprensa é até um pouco mais cômodo, porque é mais passível de orientação. Coisa que o jornalista meio que não vê com bons olhos, porque lógico, você está tentando influenciar a toada da conversa, né? Não é que o assessor está ali para me enganar, não, é que ele está ali para colocar o objetivo de negócio dele, né? Usando o meu veículo. Então tem um atrito um pouco natural, né? dessa relação. Mas com um entrevistador que não é jornalista, essa conversa é muito mais uma parceria. Né? Então o interesse público, que todos ali estão ali para isso, é tratado de uma forma diferente. Porque agora a maior parte da minha carreira já não é mais em redação. Né? Até 4 anos atrás ainda era equiparado o tempo, mas agora eu já estou há mais tempo desse lado do balcão do que na redação. Tinha um conflito entre a autonomia do jornalismo do comercial. A redação tinha uma busca por a liberdade sem pensar na receita. Esse mundo não existe mais. Não existe mais. Então, quando um influenciador está voltado para uma área que é mais próxima do jornalismo, como um podcast de entrevista, por exemplo, ou documentário, ou entretenimento, fazendo o que naturalmente seria do mote do jornalismo, ele começa por paixão, mas ele já começa com um tino para o negócio, coisa que o jornalista não fazia. Então, por isso que é mais comum, eu estava falando isso com a Fátima Bernardes, na verdade. Porque a Fátima lançou um canal no YouTube, veio conversar com a gente, claramente a gente se aproximou, tem esse time que dá esse suporte em casos como o dela, para fazer o setup, como que ela começa a jornada. Ela falando comigo, não, Cauã, eu tava ali, aí a produtora falou para mim, faz tal coisa. Aí eu falei para ela, o que é tal coisa? Ela, não, você faz isso, isso aí é uma nota coberta. Eu falei para ela, Fátima, exatamente, vídeo, você fez e faz tudo em vídeo. O pessoal estuda o que você fez para conseguir fazer igual. É só o nome que é diferente. Você sabe fazer tudo em vídeo. É só você mudar para essa estrutura aqui que agora é um pouco menor. Assim, em vez de ter 15 atrás de você na produção, você vai ter 2. Ela, puta, exatamente isso. Aquela produção toda de uma emissora de TV, né? Ouvir dela foi importante porque me mostrou um caminho que eu tenho sentido desde que eu trabalho no YouTube, que agora já são 9 anos, que é bons jornalistas conseguirem sair da estrutura de empresa jornalística. E tem acontecido isso constantemente? Constantemente. Então os exemplos têm sido cada vez mais frequentes. Porque é isso, o jornalista é um contador de história e é o contador de história mais aparatado para contar uma história. Apurar da forma correta, ir a fundo, é um bom entrevistador, entende da audiência, o que é muito importante, mas o influenciador também entende. Eles estão diariamente produzindo para suas audiências. Ele tem outra linguagem, né? Tem outra linguagem. E até eu fui convidado pelo Bruno Rossini para falar no evento de fim de ano da 99. Tinham acho que 50, 60 jornalistas ali na palestra. Foi o meu e o Ronaldo Lemos lá, cada um falava de uma coisa.
E eu resolvi falar para eles justamente dessa transformação da comunicação. E uma hora uma pessoa lá ficou um pouco ofendida, porque eu justamente falei que o jornalismo precisa entender que o modelo de jornalismo ruiu já há muito tempo. E o modelo de jornalismo está numa sobrevida à indústria há muito tempo. E o que eu falei foi que é um erro o jornalismo achar que a reputação está atrelada à audiência. O jornalismo deveria converter a sua forma reputacional e seu valor, e a cobrança que faz, por reputação e não audiência. Porque a audiência o jornalismo já perdeu faz tempo. E um dos pontos que eu trouxe como uma problemática para pensar, né, para provocar todos eles, acho que eu provoquei até demais, foi que eu me incomodava como jornalista e acadêmico de comunicação que a gente que tem o controle da forma do diálogo não tem entendido que nós erramos justamente na forma. A gente tem uma desconexão com o público que o influenciador não tem. Aí a pessoa se ofendeu e falou, não, mas como assim? Eu justamente tenho a minha credibilidade porque eu escrevo de certa forma. Eu virei e falei, então você está querendo dizer para mim que o seu leitor vai atrás de você pelas vírgulas pontuadas que você tem e pelo linguajar economês que você trabalha ou pela informação que você apurou e pela reputação que você tem com as suas fontes? Ela ficou em choque e não soube me responder. Então, esse é um exemplo clássico desse atrito da empresa de jornalismo que pautou a geração de receita no lugar errado. A gente tem que aprender, na realidade, né? Nós, mais velhos, a gente tem muito que aprender ainda. Fazendo um balanço aí, vamos voltar lá para 2004, 2005. Algum arrependimento por ter escolhido essa profissão? Cara, nenhum. Sendo bem sincero, assim, eu tenho uma paz muito grande sobre o que o jornalismo me trouxe, assim. E é muito mais por uma formação do meu caráter e da minha essência como ser humano, inclusive, do que só da minha profissão. Eu acho que isso é fundamental. Porque isso, quando me perguntam hoje o que eu sou, eu digo que eu sou jornalista. Por mais que eu não trabalhe com jornalismo na forma como alguns acreditam que é jornalismo, já tem alguns anos. Até para te dar um exemplo bem curioso desse sentimento que eu tenho. Assim. Eu até vou expor ela um pouco, mas é um caso real que ela mesma já expôs, então não me importo muito. A Cláudia Tozetto, na época, era editora do Link. E aí ela se candidatou para uma vaga para o Google, de assessora de imprensa. E eu e a Cláudia, a gente se conhece há anos, né? Desde a época dela trabalhando na Veja, eu na Info. E eu fui um dos que a entrevistou, né, para a vaga, que eu já estava lá. Ela vira assim no final, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você fez o que eu estou pensando em fazer. Por que você saiu de redação e topou vir para a empresa e fazer RP? Eu olhei e falei, Cláudia, porque você só conhece metade do jornalismo. Enquanto você não mudar para o lado de cá, você não sabe o que é jornalismo ainda. Então, se você quiser entender jornalismo de verdade, você precisa estar do outro lado. Independentemente da área. Independentemente da área. Porque isso é um ponto que aí eu acho que tem um grande esforço da academia em entender, só que é um outro ritmo, que a busca pela verdade passa por diferentes stakeholders. Né? E, o assessor de imprensa é um deles. A fonte vem falar com o jornalista absolutamente treinado. Passou por repórteres muito melhores que o repórter que está ali fazendo as perguntas na época, entrevistando, preparadíssimo. Então, que verdade você está extraindo na prática? Né? Então, e entender esse lado, para o jornalista que nunca saiu da redação, é difícil. Que as coisas são feitas em conjunto, é um tango que a gente dança. Para a gente também, para a gente entender como acadêmico é importante esse processo todo, pelas mudanças todas que ocorrem a cada dia, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente buscar essas informações com quem está atuando no mercado e não só em redação, né? Nos vários setores. Cauã, obrigado por você ter vindo, Imagina. Fico muito feliz, é
é uma aula aqui para mim também, e isso a gente procura passar para os nossos alunos, né? Mostrando, olha, há um mercado amplo, não precisa ficar com medo. Eu sei que no início você passou por isso também, há um certo receio no que eu vou trabalhar, mas eu percebo que cada dia o mercado vai se ampliando cada vez mais e você tem que estar preparado para isso. Então, obrigado pelas informações. Com certeza, um prazer, pode me chamar. Eu sei que você tem medo que se eu vim para cá não saio de novo. Não, você vai ser chamado, com certeza. Obrigado, Cauã. Eu que agradeço.